O vento ainda sopra sobre a areia quando fecho os olhos e lembro. Antes que meu nome fosse mudado, antes que promessas fossem escritas no céu, eu era apenas um homem comum, caminhando entre tendas, rebanhos e silêncios. Nada faltava aos meus olhos, mas algo sempre faltava ao meu coração. As noites eram longas, e as estrelas... as estrelas pareciam me observar, como se soubessem de algo que eu ainda não sabia. Eu não buscava a Deus. Não o chamava. Não imaginava que ele pudesse me chamar. Mas ele falou. Não como os homens falam, não como o vento murmura entre as dunas. Ele falou de um jeito que atravessa a carne e se fixa na alma. Quando ouvi sua voz, soube que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Não houve mapas, não houve garantias, não houve explicações. Houve apenas um chamado, e uma escolha. Mandou-me sair, deixar para trás a terra, a casa de meu pai, tudo o que me dava segurança. Prometeu-me algo impossível, uma descendência incontável, quando meus braços ainda estavam vazios. Pediu-me fé quando a razão gritava medo. E mesmo tremendo por dentro, eu dei o primeiro passo. Esta não é uma história de caminhos fáceis. É a história de noites em silêncio, de passos no escuro, de altares erguidos em terras desconhecidas. É a história de um homem que aprendeu que obedecer nem sempre traz respostas imediatas, mas sempre revela propósito. Se você ouvir com atenção, talvez reconheça algo familiar, porque o mesmo Deus que falou comigo ainda fala. A pergunta nunca foi se ele fala. A pergunta sempre foi: quem está disposto a ouvir? O vento cortava o deserto como uma lâmina quente quando o nome dele ainda era Abrão. Não havia placas, não havia mapas, não havia segurança. Havia apenas areia, céu e uma rotina previsível demais para quem não imaginava que a própria história estava prestes a ser quebrada ao meio. As tendas estavam montadas há anos no mesmo ritmo. O nascer do sol marcava o início do trabalho, o pôr do sol encerrava o dia, e as noites eram preenchidas por estrelas silenciosas e perguntas nunca feitas em voz alta. Abrão já era um homem velho. Os cabelos carregavam o pó do tempo, e os olhos, embora atentos, estavam acostumados à repetição. Ele possuía rebanhos, servos, respeito entre os seus. Nada lhe faltava, exceto aquilo que ninguém conseguia explicar, um vazio que não se preenchia com prosperidade. As noites eram longas. Em muitas delas, ele permanecia sentado à entrada da tenda, observando o céu como quem espera algo que não sabe nomear. As estrelas pareciam incontáveis, mas sua descendência não existia. Nenhum filho correndo entre as tendas. Nenhuma voz o chamando de pai. Sara, sua esposa, compartilhava o mesmo silêncio. Forte, digna, mas marcada por uma dor que nunca precisou ser dita. Eles se entendiam no olhar. O tempo havia passado rápido demais para sonhos que nunca se cumpriram. Ainda assim, havia fidelidade entre eles, uma parceria silenciosa moldada por décadas de caminhada lado a lado. Foi numa dessas noites comuns, quando nada anunciava mudança, que tudo mudou. Não houve trovão. Não houve clarão. Houve voz. Não uma voz externa como as dos homens, mas algo que atravessou o ar, o corpo e o espírito ao mesmo tempo. Abrão se levantou bruscamente, como alguém acordado de um sono profundo. Seu coração acelerou sem motivo aparente. O vento parou por um instante. Até os animais ficaram inquietos. E então ele ouviu, não com os ouvidos, mas com tudo o que era. Saia da tua terra. Saia da tua parentela. Saia da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão sentiu o peso dessas palavras como se fossem mãos empurrando seu peito. Não havia endereço. Não havia explicação. Apenas uma ordem. Uma ruptura completa com tudo o que lhe era familiar. Ele levou a mão ao rosto, respirou fundo, tentou entender. Sua mente buscava lógica, mas não encontrava. Quem falava não precisava explicar. A voz continuou, firme, incontestável. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Grande nação. O homem sem filhos. O velho sem herdeiros. Abrão sentiu um misto de temor e espanto. Não riu. Não questionou em voz alta. Apenas ficou ali, imóvel, sentindo algo que nunca havia sentido antes: propósito. Pela primeira vez, sua vida não parecia um ciclo fechado. Algo se abria diante dele, mesmo que invisível. Quando o silêncio voltou, ele permaneceu de pé por muito tempo. O céu parecia o mesmo, mas ele sabia que nada era igual. Entrou na tenda devagar. Sara despertou ao perceber seu movimento inquieto. O que houve? Perguntou ela,
com a voz ainda carregada de sono. Abrão demorou a responder. Como se traduz algo eterno em palavras humanas? Precisamos partir, disse por fim, baixo, quase como um sussurro. Sara o encarou. Não havia pânico em seus olhos, apenas atenção. Para onde? Eu não sei. Ela respirou fundo. O silêncio entre eles durou alguns segundos longos. Não houve discussão. Não houve gritos. Havia algo no olhar dele que ela nunca tinha visto antes. Uma certeza que não vinha da razão. Então vamos, respondeu ela. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre os servos. Alguns ficaram confusos, outros temerosos. Abandonar terras conhecidas por um destino desconhecido parecia loucura. Se essa história falou com você, não escute como quem apenas passa. Fique. Caminhe comigo até o fim. Cada palavra que vem depois carrega passos, escolhas e promessas que atravessam o tempo. Se inscreva no canal agora para continuar essa jornada, porque essa não é uma história contada em um só dia, é um caminho que se revela passo a passo. E se em algum momento você sentiu o coração apertar, se alguma frase pareceu falar direto com a sua vida, deixe o like. Ele não é apenas um gesto simples, é um sinal de que essa mensagem chegou onde precisava chegar. Ao fazer isso, você ajuda essa história a alcançar outras pessoas que, talvez sem saber, também estejam esperando um chamado. Mas Abrão não recuou. Cada tenda desmontada parecia um passo fora da zona segura do mundo. Cada animal conduzido para longe era um elo rompido com o passado. Quando partiram, o sol ainda nem havia alcançado o ponto mais alto do céu. A caravana avançou lentamente, levantando poeira no caminho. Abrão caminhava à frente, não como um líder arrogante, mas como alguém que confia mesmo sem ver. Ele não tinha garantias, mas tinha algo mais raro: convicção. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. O deserto testava sua fé a cada amanhecer. Havia dias de fartura e dias de escassez. Havia noites frias, perigos ocultos, caminhos incertos. Ainda assim, em cada lugar onde paravam, Abrão fazia algo curioso: erguia um altar. Não para pedir, mas para lembrar. Lembrar quem o havia chamado. Lembrar que não caminhava sozinho. Em certos momentos, a dúvida tentava se infiltrar. Quando via crianças brincando em outras tribos, algo apertava em seu peito. Quando Sara se afastava em silêncio, ele sentia o peso da promessa não cumprida. Mas sempre que a dúvida crescia, o céu parecia se abrir um pouco mais. Não com novas palavras, mas com presença. Em uma dessas paradas, Abrão se afastou da caravana e subiu uma pequena elevação. O sol se punha lentamente, pintando o horizonte de dourado e vermelho. Ele olhou para cima, para o céu que começava a se encher de estrelas, e então ouviu novamente aquela voz. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Abrão sentiu as pernas fraquejarem. As estrelas eram incontáveis. Ele sabia. E, pela primeira vez, algo dentro dele se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Ele acreditou. Não porque fazia sentido, mas porque confiava em quem prometia. Ali, naquele momento, sua fé foi selada. Não como emoção passageira, mas como decisão profunda. O tempo continuou passando. O corpo envelhecia. A promessa permanecia. Havia dias em que Abrão se perguntava como tudo aquilo se cumpriria. Mas ele aprendeu algo essencial: a fé não exige entender o caminho, apenas permanecer nele. E foi assim, entre desertos e altares, entre silêncio e promessa, que Abrão deixou de ser apenas um homem errante. Ele se tornou Abraão, não pelo que possuía, mas pelo que carregava dentro de si. Um homem que aprendeu a caminhar quando o chão ainda não existia. Um homem que descobriu que, às vezes, Deus não muda o mundo ao redor primeiro. Ele muda o nome, o destino e o coração de quem decide obedecer. Esse foi apenas o começo. O céu ainda tinha muito a revelar. Antes de sair, presta atenção nisso. Essa história não termina aqui, porque o chamado nunca acontece em um único momento. Ele continua, se aprofunda e cobra decisões. Se você chegou até esse ponto, não foi por acaso. Algo nessa jornada te puxou até aqui. Se inscreva no canal agora, porque os próximos capítulos revelam os testes, os silêncios e as escolhas que definem quem realmente permanece na promessa. Quem não acompanha desde agora perde partes essenciais da caminhada. Deixe o like se alguma palavra tocou você. Esse simples gesto faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão vivendo noites de espera e dúvida, assim como eu vivi. Comente se você acredita que Deus ainda chama pessoas hoje.
Seu comentário fortalece a mensagem, ativa o vídeo e cria uma comunidade de quem escolheu ouvir. Compartilhe com alguém que precisa dessa história agora. Às vezes, você é a resposta que outra pessoa está esperando. E não vá embora, porque o próximo vídeo começa exatamente onde esse termina. A caminhada continua, as promessas são testadas, e o céu ainda tem muito a revelar. Continua no segundo capítulo.